Esse documento representa uma homenagem à professora doutora Michele Sato, tendo em vista os grandes contributos que deu ao campo da educação ambiental e à Rede Luso em especial. Portanto, a carta é metaforicamente escrita a ela por uma jovem educadora ambiental de Moçambique, chamada Josela. A leitura da carta por parte da Josela, grávida do seu primeiro filho, simboliza a esperança num futuro melhor e reafirma o compromisso com as próximas gerações. Assim, respectivamente, Michele e Josela simbolizam o passado e o futuro, a nossa história e o nosso compromisso com a construção de um futuro melhor. Querida Michele, lembramos-nos muito de você em Maputo. Lembramos-nos que o início da Rede Lusófona de Educação Ambiental contou com a sua energia e entusiasmo num encontro de educadores ambientais de diferentes países de língua portuguesa que decorreu em janeiro de 2005 na Ericeira, Portugal. Foi graças ao compromisso, ao saber, ao espírito integrador de pessoas como você que chegamos ao 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa e Galiza, em Moçambique, com muitas experiências e histórias para contar. A caminhada sempre foi repleta de desafios e mesmo diante de um cenário socioambiental cada vez mais inquietante, que nos exige coragem e esperança, continuamos a lutar por sociedades mais democráticas, ambientalmente responsáveis e socialmente justas. Em cada momento, em cada encontro de partilha, procuramos fortalecer-nos de forma coletiva e de maneira solidária, com muitas trocas premiadas pela força e pela beleza das nossas diversidades, que nos traz únicos e ao mesmo tempo múltiplos através de nossos jeitos e as nossas formas de ver o mundo. Michele, cantas veces falamos da capacidade das persoas para transformar o mundo, na esperanza dun futuro mellor. Continuamos a confiar niso, mas non perdemos a perspectiva de que só a cidadanía sensibilizada, informada e capacitada é capaz de mirar e actuar a partir dos presupostos de xustiza, de cooperación, de democracia e de cuidado da vida. Nos días en que o Congreso transcorría, en diferentes momentos, ao falar de vellas e novas cuestións de educación ambiental nos nosos países, reafirmamos o nosso compromisso. Ao longo de todos os momentos do Congresso, muitas pessoas foram chegando, trazendo os seus saberes e experiências, mostrando as suas formas de ser e estar no mundo. Como foi bonito presenciar tantos reencontros. Em diferentes momentos, falamos da educação ambiental e dos nossos desafios coletivos que precisam de ser enfrentados por meio da cooperação e da solidariedade entre os nossos países. Falamos da cidadania, dos limites planetários, dos desafios globais e da diversidade natural e cultural como fundamento da nossa ação. Foi motivador ver muitos dos trabalhos desenvolvidos nestes 18 anos da Rede Luso sendo concretizados por meio de seus resultados e do envolvimento de diferentes comunidades. Essa dinâmica que, em muito, tem contribuído para o reforço do papel político da educação ambiental é um elemento-chave para a construção de sociedades mais democráticas e para promover novas formas de governança em diferentes tipos de organizações políticas e da sociedade civil, por meio de metodologias participativas, inclusivas e de decisões coletivas. Neste congresso, a Rede Luso apresentou o resultado do processo de construção das linhas orientadoras de apoio à elaboração, implementação, revisão, avaliação das estratégias e programas nacionais de educação ambiental. Esse processo decorreu num período de 14 meses e foi partilhado por muitas pessoas em diferentes países e comunidades. Você esteve conosco em boa parte desse processo e com certeza ficaria muito contente com os resultados. As linhas orientadoras
são pautados em princípios democráticos e constituem-se a partir do trabalho e das experiências desenvolvidas durante os últimos anos por diferentes grupos, pessoas e instituições. O documento já foi acolhido na 9ª reunião de ministros do ambiente da CPLP e aponta diretrizes e recomendações para a elaboração e implementação das estratégias nacionais de educação ambiental, como forma de responder aos desafios que surgem num cenário de emergências climáticas e crise socioambiental global. Sei que o desafio será grande a partir de agora para a Rede Luso, pois será preciso acompanhar os encaminhamentos que decorrerão deste processo, mas estaremos preparados e com a coragem que nunca nos faltou. Sabe, Michele, percibimos que o concepto de límites planetarios ten sido convertido nun tabú no campo da educación ambiental. A exclusión do concepto de límites da praxe de educación ambiental no discurso por veces hexemónico ten sido froito dunha estrategia construída para salvagardar o mito que apunta ao crecemento da economía como condición indispensável para alcanzar o desenvolvemento humano e para a sustentabilidade da vida no planeta. Este camiño non se fundamenta ou se justifica na práctica, como demostra o fracaso reiterado das políticas globais de resposta ao desafío climático. Neste sentido, destacamos que precisan ser criadas alternativas que respondan ao imperativo de equilibrar recursos e demandas ambientais con criterios de xustiza e equidade. Conforme o presidente da República de Mozambique, Felipe Xacinto Nyusi, comentou no seu discurso de apertura do Congreso, precisamos abordar estas cuestións para respectar os límites planetarios e sociais ameazados pola crise climática e pola perda de biodiversidade. Precisamos adotar novas perspectivas para enfrentar a crise socioambiental. Este processo requer uma presença institucional efetiva da educação ambiental na interseção entre as políticas públicas educativas e ambientais. Ou seja, precisamente promover ações que permitam a concretização de estratégias que sejam significativas para todos os setores da população. Sabemos que não será fácil construir alternativas socioambientais democráticas, descolonizadas e justas, sem espaços participativos que considerem e expressem a diversidade humana que caracteriza a trajetória da Rede Luso. No terceiro dia do Congresso, os participantes dos diversos países tiveram a oportunidade de visitar locais de interesse ambiental e cultural, tomando contacto com experiências, vivências e realidades diversas. Estivemos no Parque Nacional de Maputo, na Ponta do Ouro, no litoral de Marraquém, cobrindo Gazene, Macaneta e a ilha de Benguelém, do Alto da Namache a Xangalã, bem como fizemos uma visita itinerante aos museus de Maputo. Ficaram registados os esforços no restauro de ecossistemas, na inclusão e no empoderamento das comunidades, na educação e sensibilização das populações, com foco nas crianças e nos jovens, mas também nos desafios ambientais e climáticos, incluindo a questão do acesso à energia e à água. As visitas permitiram, igualmente, o maior intercâmbio entre todos, trocando experiências entre os diversos países e fortalecendo o debate sobre as linhas da futura cooperação. Também nos temos preocupado com a relação entre educação ambiental e cidadania. Mais uma vez nos reafirmamos na construção de uma cidadania crítica que reivindica o nosso direito de decidir e de transformar, sem se limitar à mera presença passiva. Estamos a falar de crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, de todas as pessoas do mundo, sobretudo no nosso espaço lusófono, preocupados com uma participação real e transformadora. Cidadãos democráticos, capazes de propor ideias e trabalhar lado a lado, de mãos dadas, com educadores, políticos e outros agentes sociais, para mudar a realidade socioambiental local, nacional e global. Conheço
Cada um de nós levará deste congresso uma missão: apoiar os pontos focais da Rede Luz no fortalecimento de todos os autores que atuam no campo da educação ambiental em cada país, para construir e para implementar políticas públicas de educação ambiental, conforme apontam as recomendações emanadas das declarações da 8ª e 9ª reuniões de ministros da MNIT de CPLP. Neste sentido, gostaríamos de manifestar no nosso compromisso, convidando os participantes neste congresso para ajudar a desencadear processos de diálogo com as organizações comprometidas com a educação ambiental, de forma a estimular os respectivos governos para que possam iniciar os seus processos de elaboração ou reativação da estratégia ou Programa Nacional de Educação Ambiental. Neste quadro de desafios comuns e problemas partilhados, não nos esquecemos da riqueza da diversidade natural e cultural que nos une, para enfrentarmos problemas como a emergência climática, a poluição, a destruição dos ecossistemas, a perda da biodiversidade, as injustiças socioambientais, as desigualdades, a fome e a pobreza. Como você pode ver, querida Michele, no diálogo e na confluência de ideias por meio da palavra respeitosa, do sorriso cúmplice e do aplauso encorajador, identificamos e enfrentamos problemas e desafios urgentes, entre os quais compartilhamos aqui com você os seguintes: como sensibilizar os cidadãos dos nossos países, as cidadãs dos nossos países, para a gravidade dos riscos de vida que enfrentamos como humanidade. Como nos coordenamos e atuamos como cidadãs e cidadãos diante dos desafios locais, nacionais e globais, respeitando e valorizando nossa diversidade. Como implementamos uma governança global democrática, justa e imbuída dos princípios de cuidado com a vida ao nível local e planetário. Como fortalecemos e consolidamos as nossas ações de educação ambiental junto à ACPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e à Galiza. Como tornamos realidade os conceitos de cooperação, solidariedade e justiça para que todas as comunidades lusófonas tenham acesso a uma educação ambiental crítica, inovadora, emancipatória e transformadora. As respostas a estas questões certamente não são simples, mas precisamos avançar na construção de caminhos possíveis. Neste sentido, algumas estratégias emergem das nossas experiências como alternativas para materializar o espírito de solidariedade, partilha e amizade que nos une. Uma proposta para os próximos congressos foi a de selecionar a cada edição um pequeno projeto de cooperação em educação ambiental para ser desenvolvido no país anfitrião, com financiamento de uma campanha colaborativa em parceria entre a sociedade civil e outras instituições. Queremos também que cada congresso continue a inspirar-nos, tal como você o fez. Por outro lado, precisamos incentivar jovens a se integrarem e a permanecerem em campos de educação ambiental. Para isso, em cada edição dos próximos congressos, poderíamos identificar e destacar jovens ativistas e líderes locais com ações de intervenção comunitária. De maneira concreta, durante os espaços de partilha e diálogo realizados nos primeiros momentos do Congresso, buscou-se identificar a convergência de interesses para o desenvolvimento de futuras ações. Neste sentido, foram criados 2 grupos de trabalho para tratar da criação de uma rede de centros de educação socioambiental e para criar sinergias de cooperação entre instituições de ensino superior que possam fortalecer a pesquisa e pós-graduação no campo da educação ambiental nos países e comunidades da CPLP e Galiza. Esses 2 grupos emergiram na confluência do objetivo de identificar possibilidades de cooperação para fomentar ações palpáveis e articuladas com as estratégias e políticas públicas de educação ambiental. Além disso, a estrutura orgânica aprovada para o funcionamento da Rede Luso dá-nos a maior capacidade de articulação e ação coletiva. A partir de agora, a nossa rede contará com um conselho de coordenação formado por 2 representantes,
de cada um dos países da CPLP e Galiza. A sua coordenação será exercida por 2 representantes da Rede Luz, os quais, em conjunto com o Conselho de Coordenação, terão a responsabilidade, entre outras, por meio da Comissão Permanente, de acompanhar e apoiar a aplicação das linhas orientadoras das estratégias e programas nacionais de educação ambiental nos países da CPLP e Galiza, bem como, por meio de uma segunda comissão permanente, atuar na coordenação da Comissão Científica de Apoio à Organização dos Congressos Internacionais de Educação Ambiental dos países e comunidades de língua portuguesa da CPLP e Galiza. Que possam colocar na agenda política um programa piloto de mobilidade entre os seus Estados-membros, para facilitar o deslocamento de cidadãos e cidadãs dos países que compõem a CPLP, para os efeitos de estudos, investigação e programas de cooperação no âmbito das iniciativas que são desencadeadas pela Rede Luso, especialmente no que se refere à participação nos congressos lusófonos. Michel, esta carta foi escrita no meu país, um lugar lindo e muito acolhedor, onde podemos estar juntos e desfrutar durante vários dias de experiências e de momentos de diálogo sobre a educação ambiental. O nosso sentimento é de gratidão a Moçambique por ter acolhido o 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos países e comunidades de língua portuguesa e Galiza. Foi um grande congresso que eu poderia dizer uma expressão muito comum entre os jovens do meu país, que foi um evento Maning Nice, que significa muito bom. Quero contar-te também que acabamos de saber que o Brasil, o seu grande e belo país, o lugar que te viu nascer e crescer, nos receberá em 2025. Teremos muito trabalho até lá, mas o encontro, desde já, fica marcado. E hoje, há poucos meses de ser mãe pela primeira vez, sinto-me muito feliz pelas conquistas que tivemos até agora. Estou cheia de esperança num mundo em que a educação ambiental seja abordada com profundidade e importância que lhe deve ser conferida, de forma a ser vivida de maneira natural, sendo base para uma sociedade desta e das futuras gerações. Por este motivo, eu quero ensinar a minha filha que a educação ambiental é a chave para a construção de um mundo melhor. Por fim, querida Michelle, Canin Mambo por tudo, por sua inspiradora presença e pelos muitos aportes que deixou no campo da educação ambiental. Graças às suas contribuições, hoje sabemos que a esperança é a energia que nos transforma e que pode mudar o mundo. Esta carta é parte do resultado das reflexões do 7º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa e Galiza, ocorrido de 3 a 7 de julho de 2023 em Maputo, Moçambique. O texto foi escrito com base nos debates que ocorreram ao longo do Congresso, nas sessões plenárias, nas salas de comunicações orais, nas oficinas, nos mini-cursos e nas sessões paralelas. Para a redação desse documento, foi indicado pela Comissão Científica um grupo de pessoas de diferentes países, composto por Marília Andrade Torales Campos, German Vargas Callejas, Hassana Otávio Lima, Aide Borges, Kilan Marque Bisqueri e Pérez, Maria Henriqueta Andrade Raimundo, Pablo Ângel Meira Carter, Filomena Cardoso Martins, Clara Justino, Pedro Martins, Carlos Serra e Joaquim Ramos Pinto. Esse grupo foi apoiado por Josela Capassura Bandi e Bruno Gomes.